A paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a EBD dos Homens. Iremos trazer um assunto hoje que tem tudo a ver com esse momento que estamos passando e principalmente no dia de hoje, que foi solicitado para que o grupo dos homens jejuasse e orasse nesse dia de hoje, nesse domingo. Foi solicitado pela nossa igreja. Então irei falar sobre jejum. O jejum, que é algo que é muito visto na Bíblia em vários momentos, e vou tentar aqui explicar de uma forma simples para que o jejum, para que ele serve, qual a finalidade dele, qual a importância e por que em vários momentos foi utilizado na Bíblia. Então o versículo que eu trago de início para vocês está em Marcos 9:29, para a nossa reflexão, que diz: E disse-lhe, estas castas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar, para iniciar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia de vida. Venho aqui te pedir para que tu possa nos dar sabedoria e compreensão sobre a tua palavra. Que essa palavra seja uma palavra de fortalecimento às nossas vidas. Que possamos estar cada vez mais próximos de ti e ser sal, luz e sal aqui na terra. É o que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O versículo que está em Marcos 9:29, fala bem claro que estas cartas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que seria aqui esse momento? Esse aqui é o momento em que um garoto está possuído e os discípulos do Senhor não conseguem tirar aquele espírito possuidor. Jesus Cristo chega lá e retira. E os discípulos ficam na dúvida, por que não conseguimos? Como eu disse, vocês não estavam preparados para isso. Ou seja, nós temos que nos preparar. Então o jejum aqui e a oração é um momento de preparação, você já percebe. Mas o que é jejum? Jejum, segundo a Bíblia, jejum, segundo o dicionário primeiro, é um substantivo masculino que fala de privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Estado em que não come desde um dia anterior. É mais ou menos isso para o mundo. Mas no contexto bíblico, jejum é a abstinência total de alimentos por um período definido e por um propósito específico de meditação, súplica e preparação, onde deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige nossa alma, trazendo benefícios físicos com a desintoxicação que produz o nosso corpo. Assim diz a palavra de Deus. Agora, porém, declara o Senhor, voltem a mim com todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2:10. Ou seja, se voltem ao Senhor com todo o coração, mas se preparando, jejuando para poder falar com o Senhor. Então o jejum é uma forma também de se preparar a conversar com o Senhor. No primeiro momento, lembramos que jejum era a forma de se preparar para você prover uma ação. No segundo momento, aqui é uma forma de se preparar para poder falar com o Senhor. Então, diante de todas essas formas que fomos vistas aqui o jejum inicialmente, vamos falar de alguns momentos bíblicos e como foi feito o jejum. O primeiro jejum que eu vou falar para vocês é o jejum de arrependimento, que está em 1 Samuel 7:6, que diz: Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram ali: temos pecados contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Percebemos aqui que o povo de Israel estava em pecado por causa da idolatria. Nesse momento aqui, a arca tinha sido tomada pelos filisteus e eles ficaram muito preocupados. E em vez de estar aos pés do Senhor, procuraram ídolos para poder tentar inibir o medo que eles tinham de ser atacados pelos filisteus novamente. Mas
No momento em que Samuel, aqui como juiz, manda que o povo se arrepende de jejuar, é o momento em que Deus, eles pedem para se interceder a Deus perante a vida deles. E Deus, por sua vez, aceita esse jejum e esse clamor, e ele consegue fazer que os filisteus não consigam ter vitória sobre nós. O segundo jejum que eu quero falar para vocês é o jejum de aflição, que está em 2 Samuel 12:16, que diz: E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. O remorso e a tristeza de Davi eram irreversíveis, pois ele tentou persuadir com Deus sobre a cura da criança, mas não aconteceu. Natã tinha dito a ele que ele tinha pecado, quando ele planejou a morte de Uzias para ficar com Betseba. E aí ele sofreu com essa condenação de perder seu primeiro filho com Betseba. Mas esse jejum de aflição não foi em vão. Essa aflição, esse arrependimento de Davi fez com que Deus o perdoasse e deixasse ele sob sua graça ainda. E para demonstrar isso, ele deu a Davi outro filho, que o nome era Salomão. Isso foi uma mostra de que Deus tinha perdoado Davi e que o jejum e o clamor, a aflição que ele sofreu ali, realmente Davi tinha entendido que tinha pecado. O outro jejum é o jejum de proteção, que podemos ver em Esté 4,16, que diz: Vá, reuni todos os judeus que estão em Susa, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Não era fácil aqui para Esté se aproximar do rei. Apesar de tudo que estava acontecendo, de seu tio Mardoqueu estar preocupado em um povo morrer por causa da vingança de Amã, não era fácil para ela, porque ela também poderia nem ter o direito de falar, poderia ser morta antes disso. Mas Esté, antes de arriscar sua vida, ela resolveu jejuar e orar ao Senhor, para que Deus lhe desse proteção nesse momento. E foi o que aconteceu. O resultado foi esse. Ela entregou o destino na mão de Deus e Deus a honrou. O outro jejum que podemos falar é o jejum de intercessão, que está em Daniel 9:3, que diz: E eu dirijo meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel aplicava-se a buscar a Deus em fervente oração e jejum, pois ele tinha lido nas Escrituras que o cativeiro da Babilônia duraria apenas 70 anos. Então, ele já estava com 83 anos e resolveu interceder ao Senhor para que fosse cumprida a palavra de Deus, pois Deus tinha uma aliança com o povo. Ele tinha prometido ao povo apenas 70 anos de prisão na Babilônia. E foi o que aconteceu. Esse tipo de intercessão teve resposta do Senhor. O outro jejum que podemos falar é de consagração, que vai em Atos 14:23, que diz: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, a quem havia confiado. Nesse momento de impor as mãos após o jejum sobre os escolhidos, percebia-se que ao princípio esta prática era uma forma de suplicar ao Senhor pela proteção e ordenação desses novos ministros. Já a consagração era algo muito sério, então
tinha que clamar com todo fervor ao Senhor. Não só chegar a orar e pedir. Tinha que orar, jejuar, realmente esperar um tempo para poder perceber antes de colocar a mão sobre qualquer pessoa que fosse ser consagrada. Diante de tudo isso, que podemos perceber que o jejum nos alimenta. Alimenta a gente um olhar de esperança de eventos que ainda ou que estão acontecendo perante a vida cristã. O ato de jejuar transforma um crente em alguns seguintes aspectos. O ato de jejuar faz melhorar a nossa forma de pregar o Evangelho. O ato de jejuar ajuda a gente a ser mais paciente. O ato de jejuar alegra o nosso coração perante as dificuldades. O ato de jejuar é consolador diante das perdas. O ato de jejuar promove um exemplo de testemunho perante aqueles que estão ao nosso redor. O impressionante nessa relação de jejum e oração é que oferece um crescimento espiritual, mas temos que lembrar que a oração existe sem jejum, mas o jejum não existe sem oração. Bom, pessoal, espero ter contribuído novamente para o crescimento de vocês na palavra do Senhor e que Deus nos abençoe. Amém?